Pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso canal Receitas da Casa com Fábio e Sâmia. Faz algum tempinho que a gente não posta nenhuma receita devido a essa pandemia, ao coronavírus que está acontecendo. A gente ficou um pouquinho ocupado e hoje a gente resolveu postar mais uma receita. Na verdade, agora a gente vai fazer uma receita e depois a gente vai fazer mais duas em outros dois vídeos. Então a gente vai postar 3 receitas para vocês, já de uma vez só, tá? E hoje o que a gente vai preparar para vocês é uma receita bem simples, é um risoto à carbonara, tá? E a gente resolveu fazer essa receita do risoto à carbonara porque durante esses dias, não da quarentena, mas passaram por aqui no hostel, no Get Up Hostel, duas pessoas que marcou muito a gente, que é o Joaquim, que ele mora no Paraguai, e o Kevin, que ele mora no Equador. E essas duas pessoas, eles comiam muito arroz com frango. Só que o preparo que eles faziam não era legal. Então eu resolvi preparar esse risoto para vocês, e eles estão inscritos no nosso canal. Não deixe de se inscrever e dar o nosso joinha, tá? Para receber novas notificações. Como eles estão inscritos, a gente vai fazer esse risoto de frango à carbonara. Tá certo, pessoal? Então vamos à nossa receita? Para a gente começar a nossa receita, como vocês sabem, vocês têm que fazer alguns preparativos antes, tá? Eu já deixei o nosso caldo de frango pronto, tá? Onde que eu cozinhei com alguns temperos. Você pode fazer o tempero que você quiser, o seu caldo. Cozinha o seu peito de frango. Eu já desfiei o nosso peito de frango, tá certo? E o nosso caldo já está aqui prontinho para que a gente possa fazer o nosso risoto. Também neste risoto que a gente vai fazer, eu fritei alguns pedacinhos de calabresa, que está aqui junto com esse queijo, que a gente vai utilizar no nosso risoto. Então fritei essa calabresa, deixei aqui separado, e nesta panela aqui foi aonde eu fritei a nossa calabresa. Então tá aqui o óleo com o gostinho da calabresa, tem até alguns pedacinhos que a gente vai utilizar para refogar o nosso frango e refogar o nosso arroz, tá certo? Então a gente vai deixar aqui para que a gente utilize nisso. Eu vou estar utilizando um arroz que não é próprio para o risoto. Eu estou usando o arroz normal, tipo 1, tá certo? Mas se vocês quiserem utilizar o arroz para risoto, também pode ficar tranquilo que tudo vai dar certo, tá ok? Então nosso óleo já está aqui esquentando. A gente vai refogar a cebola com o alho e o frango para dar aquela temperadinha e aquele gostinho maravilhoso que fica. Então vamos lá? Vamos aqui colocar a cebola e o alho para refogar. Naquele óleo onde que foi frito a calabresa, tá? Deixa a calabresa bem fritinha para pegar bem o sabor da calabresa, que essa calabresa a gente vai utilizar somente no final. Esse risoto fica sensacional. Apesar de ser um risoto de frango, tá? A gente vai colocar uns pedacinhos de calabresa para ficar muito gostoso, certo? Bom, pessoal, aqui a gente refogando o nosso alho e cebola, já está no ponto, a cebola já ficou um pouquinho transparente, o nosso alho já está começando a ficar douradinho. A gente vai jogar o nosso frango desfiado para refogar e pegar um pouquinho mais de tempero. Lembrando que ele foi cozido, né, naquele caldo que a gente fez com vários temperos da sua preferência, tá certo? Então aqui eu somente utilizei o alho e a cebola para a gente poder refogar, tá certo? Vamos acrescentar um pouquinho de pimenta calabresa, de pimenta do reino moída, sal,
mais um pouquinho de sal e curry, tá certo? Estamos acrescentando esses temperinhos aqui para refogar o nosso frango. E sempre mexendo para refogar e deixar ele bem saboroso. Bom, pessoal, nosso frango já incorporado com os temperos que a gente colocou. Vamos acrescentar o arroz, tá? Aqui tem uma xícara de arroz tipo 1. Vamos dar uma mexidinha, dar uma fritadinha nele, misturar um pouquinho. Nesse momento, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar um cálice de vinho branco, tá? Para ficar com um sabor incrível, bem gostoso, e deixar evaporar esse vinho, tá? A gente não quer que sinta aquele gosto de álcool, então a gente vai deixar evaporar um pouquinho aquele vinho, tá certo? Evaporando esse vinho, a gente vai começar a acrescentar o nosso caldo, que a gente já está com ele pronto. E, como todo mundo sabe, né, para fazer o risoto, tem sempre que estar aqui mexendo e acrescentando o caldo. Então vamos acrescentar o nosso caldo. Aos poucos. E deixando cozinhar aos poucos, para ficar na consistência, na cremosidade que a gente quer chegar, tá ok? Pessoal, enquanto o nosso arroz está aqui cozinhando com um pouquinho de caldo que a gente jogou, para a gente fazer ele a carbonara, a gente vai utilizar uma gema de ovo, né? A gente vai precisar utilizar uma gema de ovo. E para isso a gente vai utilizar um pouquinho do caldo que a gente deixou preparado aqui. Vamos utilizar 2 colheres, de 2 a 3 colheres de caldo. Tá? Vamos colocar 3 colheres aqui de caldo na gema do ovo, tá certo? Que a gente vai utilizar somente no final esse ovo, mas a gente já tem que deixar reservado esse caldo com essa gema de ovo, tá ok? E o nosso arroz aqui tá cozinhando, já está precisando um pouquinho mais de caldo para continuar o seu cozimento. E segue. Bom, pessoal, aqui a gente tem que sempre ir acrescentando o molho, o caldo, né? Para ir cozinhando o nosso arroz e ficar no ponto. O arroz tem que ficar al dente, não pode ficar muito mole, tá? Porque a gente tem as outras sequências do processo. Esse daqui já está quase no ponto. Então acrescentei o restinho do caldo que tinha e daqui a pouco a gente faz o restante. Vai. Bom, pessoal, o nosso arroz já chegou no ponto, está bem al dente, bem gostoso. O tempero está bem em alta, tá? Ele incorporou bem o nosso tempero. O que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar alguns pedaços de queijo mussarela dentro dele. Tá? Para que ele fique, vocês estão vendo que ele já está cremoso, né? Aí a gente joga alguns pedaços de queijo mussarela para deixar ele mais cremoso, tá certo? Espera um pouquinho, essa mussarela vai derreter, já está quase toda derretido, né? Pode ver.
E ele continua cremoso. Vamos deixar ele bem cremoso, bem gostoso. E a gente vai pegar o nosso ovo com o nosso caldo. A gente vai bater esse ovo, tá? E não vamos jogar tudo de uma vez. A gente vai jogar aos pouquinhos. Joga um pouquinho e mexe. Porque a gente não quer que a gema fique cozida, né? A gema, ela tem que incorporar no arroz, tá certo? E assim vai deixando o nosso arroz mais cremoso, tá ok? Vamos jogar mais um pouquinho e sempre mexendo, tá? Não cozinhar a gema. Olha como ele fica o cremoso, bem gostoso. Tá vendo que ele tá bem cremoso? Agora que ele tá bem cremoso e saboroso, a gente vai desligar o nosso fogo, tá? E já está pronto para servir. Vamos montar o nosso prato? Bom, pessoal, para a gente começar a montar o nosso prato, antes de tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar meia colher de sopa de margarina e acrescentar no nosso risoto. Por que a gente vai acrescentar essa meia colher de margarina? Para o nosso risoto ficar bem brilhante. Ele fica, a margarina dá um brilho todo especial no arroz. Tá vendo como ele já vai começar a ficar brilhante aqui? Tem o queijo que já está esticando. A margarina já derreteu tudo. O ovo já incorporou no nosso arroz. E agora é a gente fazer o nosso prato. Olha que maravilha! Vamos fazer um pratinho bem bonitinho aqui, mais um pouquinho aqui. Eu sou guloso, gosto de comer bastante, tá certo? Aí a gente vai acrescentar a nossa calabresa que a gente fritou, um pouquinho de cebolinha picadinha, só para dar uma corzinha e ficar um pouquinho mais bonito, e queijo ralado por cima. E tá aí o nosso prato de hoje, especialmente para o Joaquim e para o Kevin, arroz com pollo ou no nosso risoto de frango, um pouquinho diferente, né? A carbonara, normalmente a gente não coloca o ovo, mas a gente fez esse daí um pouquinho diferente. E agora é se deliciar com essa maravilha. Sensacional! Façam, aproveitem o dia e deixe nosso like, deixe nosso joinha, se inscreva no nosso canal para receber mais notificações dessas maravilhas que a gente faz aqui. Lembrando que quem quiser que a gente reproduza alguma receita, é só enviar para a gente que a gente vai tentar fazer. O Kevin nos ensinou a fazer um ceviche de camarão. Mais para frente a gente vai fazer essa receita. Até mais, pessoal. Obrigado!